Fala galera, tô aqui hoje para falar de um movimento que vem transformado vários homens, né? E principalmente transformou minha família, tá? Mas eu venho porque muita gente me pediu no direct, né? Em maio, o meu marido ele subiu o top 986 ali em Pomerode, tá? Com isso, vamos lá, o que acontece? A gente voltou para a igreja faz mais ou menos 2 anos quase, né? Então, aí foi desde o ano passado, lá no começo do ano. Então, vai fazer 2 anos. Então, a gente, né, é novo na fé de volta. Eu vim criada num berço cristão, mas eu, né, acabei me afastando muito da igreja. Aí, né, fiquei do mundo, vamos pensar dessa forma, porque quando você volta para a igreja, você volta para o Pai, o Espírito Santo te constrange, você entende várias coisas, tu fala como eu tava perdida, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. O que eu queria falar é agora sobre Legendários, porque muita gente vem me perguntando no direct, o que acontece, como pode fazer e tudo mais. Mas eu vou tentar resumir aqui. Então, a gente voltou para a igreja ali ano passado, no começo do ano, e vai, se aprofunda e não tem, claro, aquela intimidade, a gente só tava indo pra igreja, a gente só ia para a igreja no domingo, se sentia bem, e é isso. Então, domingo que vem voltava e energizava tudo de volta, e é isso. Mas hoje eu entendo que eu tava, né, bem falha na fé, vamos pensar assim. Mas enfim, tudo é um começo, e eu acho extremamente importante isso, né? E o Espírito Santo ir te trabalhando, te constrangendo e tudo no seu momento. Aí, no final do ano passado, vai fazer em dezembro agora 1 ano que a gente fez o Protagon. Com o Protagon, a gente teve uma mudança muito grande de pensamento, de forma de trabalhar o lado emocional, inteligência, né, a emocional, tudo isso. Então foi um processo bem grande de deixar para trás muita coisa, de perdoar e tal. E dentro do Protagon também tem o lado espiritual. E isso foi em dezembro. De janeiro em diante, a gente começou a se aprofundar mais. A gente começou um plano de leitura da Bíblia, que começava lá todos os dias, em 1 ano, até esse final do ano eu vou ler a Bíblia inteira. Então eu ainda não li a Bíblia toda. Mas o propósito aí, até final do ano, a gente conseguir ler essa Bíblia até o final do ano e a gente não vem falhado, tá? Claro que teve dias ali que a gente acabou falhando no começo, mas hoje a gente vê que é um compromisso bem grande que a gente acaba tendo com Deus, né? E que, cara, é um combustível que a gente não consegue não fazer, sabe? Tipo, a gente parece que falta algo quando a gente não faz esse momento ali de devocional, de leitura da palavra e tal. E aí, vamos lá para o que interessa em relação à questão do Legendários. Eu não consigo lembrar quem foi que me falou de Legendários ou em que momento apareceu Legendários, eu não consigo realmente lembrar, tá, gente? Eu acho que eu vi na internet e tal, e eu falei pro meu marido, cara, vai. Dele, tá maluca que eu vou? Tá doida que eu vou? Isso esse ano, tá? Ali em fevereiro, mais ou menos. E eu falei pra ele, não, vai, olha só que massa e tal, tipo, tu vai se aprofundar mais em Deus e tu vai acampar. Daí ele falou, cara, eu nunca acampei, o que eu vou? Vou acampar. Daí eu falei, cara, mas deve ser muito legal. E eu fiquei insistindo. Daí ele, eu não vou fazer, tá bom, não vai fazer. E aí, beleza, viu o que é aquilo? Mesmo, pô, Deus, eu queria tanto que ele fizesse, mas no momento dele, né? Tem nada a ver com isso. Não adianta a gente querer forçar as coisas, né, pras pessoas. E aí, cara, querendo ou não, é um investimento, certo? Então, a gente que fez o Protagon, pagou o Protagon, também não um preço muito barato, a gente fala para as pessoas, faça Protagon, porque para nós valeu a pena, né? Mas querendo ou não, é um investimento. Mas é um investimento para a vida. E a questão do Legendários é a mesma coisa. E aí ele tinha uns amigos dele que já fizeram e tal, ele foi trocar uma ideia, a pessoa vai, faz e tudo. Daí ele, vou fazer. Eu falei, sério que tu vai fazer? Aí eu fiquei, ai Deus, obrigada por dentro, né? Obrigado, pai. Mas ele fez. Enfim, aí eu falei com outros amigos e tudo, e aí eles, né, a esposa de um legendário, que é uma amiga minha, ela falou assim, Luana, deixa ele se virar com tudo, tu não corre atrás, deixa ele subir a montanha dele. Eu falei, tá bom. Eu não me meti. Gente, ele arrumou a mala sozinho. Ele correu atrás de tudo sozinho. Eu não fiz nada.
Claro que eu queria fazer, às vezes eu dava uma perguntadinha assim, né? Você separou tal coisa, você fez tal coisa e tal. Então, tipo, às vezes eu tava ali, mas eu tentei deixar realmente, se faltasse algo, era algo que ele ia sofrer lá na montanha, porque eles recebem uma lista, né? Recebem uma lista do que tem que levar e tudo. Aí ele foi atrás, conseguiu barraca, conseguiu a mochila, conseguiu as coisas, algumas coisas ele comprou na Shopee, coisinhas pequenas e tal, mas é seguir a lista, tá? Tem uma lista, leva tudo que tem na lista e é isso. E muita oração, né? Aí, beleza, conseguiu se inscrever, era em maio desse ano, tá? Então, em maio desse ano, ele foi fazer o Legendários. Antes disso, as mulheres, elas têm uma oração de preparo de top, a gente pensa assim, né? Então, ali no meu caso, eram 21 dias de oração. Então, a gente fez 21 dias de oração pré-top, para eles realmente subirem. Então, a gente orava pelos maridos, orava para quem ia servir, aquela coisa toda. E foi muito legal, tá? Porque foram 21 dias que eu segui a risca realmente de estar ali orando pelo meu marido. E chegou o dia do top. Eu levei, foi ele e o sócio dele, os dois foram juntos. Então, eles se inscreveram no de Caminhos do Vale, que hoje não existe mais, né? Mas a gente tem aqui em Santa Catarina, em Joinville, Blumenau e Balneário, se eu não me engano. E tem Curitiba também, tá? Que ela, os mais pertos daqui da nossa região, que é Jaraguá, tá? Então, seriam esses, Joinville, Blumenau, Balneário e Curitiba. Seriam os mais próximos para as pessoas fazerem. O movimento é o mesmo, tá? Mas aí o que acontece? Ele foi, levei ele, o sócio dele, né? Eu e a esposa dele, a Sil, a gente foi lá, levou eles e se despediu. Isso era na quinta-feira à tarde, né? Então, quinta-feira à tarde eles vão e voltam só no domingo, né? De manhã. Então tá, deixei ele. E daí, gente, sério. Mas antes de tudo isso, na semana que antecede, a Bárbara, que é uma amiga minha, ela falou assim: Luana, prepara, porque a batalha, ela já começa, na verdade, na hora da inscrição. E foi absurdo tudo que a gente passou. Foi muito surreal, tá? De batalha, de guerra, de coisa ruim mesmo, sabe? Então, assim, a gente tinha que se manter firme na oração pra realmente derrubar o inimigo. E a gente foi, firme e forte, tá? Porque muita coisa aconteceu aí do momento da inscrição ali, que eu acho que foi março até maio. E na semana do top, cara, daí o negócio foi a fundo mesmo. Mas enfim, ele foi lá, subiu na quinta-feira, voltei pra casa, eu tava de boaça. Eu vou contar a minha experiência do que aconteceu comigo aqui embaixo, não com ele lá na montanha, porque isso eles não podem contar, eles só vão te falar assim: desfrute o caminho, desfrute o caminho. A gente não sabe o que acontece lá em cima, só quem vai. Claro que na internet tem muita coisa, né? Então você vai pesquisar, mas eu acho que é assim, você tem que realmente ir com o coração aberto para se entregar, para procurar Jesus, né? Tipo, ter essa experiência, aprimorar mais essa questão da tua fé, sabe? Porque tu passa por muita batalha lá em cima, né? Mas a batalha da mulher que fica aqui embaixo é grande também. E aí tá, daí foi, quinta-feira de boa, vim pra casa e tal, rotina normal com as meninas, dormimos, sexta-feira, acordei, levei elas pra casa. E aí na sexta tarde, gente, eu fiquei muito mal, assim, tipo, me deu uma bad, uma depressão, um negócio ruim, assim, sabe, de tipo, eu ficar triste. E aí eu busquei as meninas na nossa rotina normal, a gente vai pra, né, eu busco elas na escola, a gente vai no Grid ou no Angelone, enfim, come alguma coisinha e vem pra casa. Essa é a rotina normal, né, nossa, e eu fiz essa rotina. Só que eu tava triste, sabe? Mas eu não demonstrei pras meninas, elas não nem entenderam dessa forma. Foram dormir e a gente, mulheres, tinha o culto da madrugada. Isso do top do meu marido. Não sei como é que é os outros tops, mas a gente tinha esse preparo de culto da meia-noite. Então a gente fazia um culto, no caso, meia-noite ali, era uma oração, era 30, 40 minutos de oração de madrugada. Eu não dormi a noite inteira, porque foi muito surreal. Assim, ó, de batalha, de pesadelo, de coisa ruim. Isso na sexta. No sábado, beleza, acordei no sábado, daí eu enfeitei toda a casa, deixei já tudo preparado e tal, no sábado. E no sábado à noite eu fui dormir na minha mãe, pras meninas ficarem lá e tal, e eu também tinha um compromisso ali no final do dia. E, gente, assim, ó, no sábado foi o melhor dia, eu me senti em paz, sábado, final do dia, sabe? E o Álvaro, olha só que louco, né? Somos uma só carne. E aí, o que acontece? Tudo que eu senti aqui, ele sentiu lá.
Claro, ele não falou o que estava acontecendo, mas assim, eu falei pra ele, porque eu anotei. Tudo que tava acontecendo eu mandava pra ele no WhatsApp, sabe? Tipo assim, nesse momento estou triste. Eu mandava, nesse momento eu tô muito feliz. Nesse momento tá acontecendo isso e aquilo aqui embaixo. E aí depois, né, pra gente ler e tentar ver se realmente batia as coisas, e realmente batia, tá? Porque as coisas que ele passou lá foram muito ruins na sexta-feira, e as coisas boas também, né, que aconteceram, as experiências que ele teve no sábado foram incríveis. E foi muito legal, né? Então, quando ele voltou, a gente conseguiu falar sobre isso e foi uma troca muito, muito massa. Mas enfim, aí dormi lá na minha mãe, foi uma noite mais leve, super tranquila, consegui dormir de boa. No domingo, dia de chegada de Top, fomos lá receber eles. Ai, gente, a experiência Ó, eu até me arrepio aqui, ó, tô arrepiada, porque a gente, né, vai lá, as esposas e tal, e cara, a gente, quando eu vi o Álvaro entrar, e quando a Bárbara, né, falou que, quando ela viu o Vitor entrar, ela falou, não é meu marido. E foi essa sensação que eu tive quando eu vi o Álvaro entrar. Eu falei, cara, eu tô arrepiada. Tô arrepiada de falar, porque... Ai, cara, quando o Álvaro chegou da montanha, e ele veio vindo, assim, que é o vídeo que eu mostro, assim, e ele chorando. Claro, o Álvaro não paga pra chorar, né, gente? O Álvaro chora sem problema nenhum. Mas quando eu vi ele vindo, assim, caminhando, eu falei, é outro homem. É outro homem. Sabe? Outro homem, total. Quando a gente foi pra casa, e aí abracei ele e tal, aquela coisa toda, choramos. Ele tava muito cansado e tal, claro. A viagem de volta ele não parou de falar. Claro, experiências que ele teve, testemunhos dele, que eu quero que ele grave um vídeo falando sobre. Ele até tem uma vergonha, assim, mas eu quero que ele fale. Porque é muito, muito legal os testemunhos que ele teve e que ele vem tendo ainda, né? Mas principalmente o que aconteceu na montanha com ele. E, enfim, falou dos testemunhos, mas não o que acontece na montanha, vocês entenderam, né? Tipo, falou o que aconteceu com ele, mas não, sei lá, o cronograma do que eles fazem, do que acontece lá. Então, é uma experiência que só vai saber quem subir. E aí tá, daí a gente veio pra casa, deles, né, se ajoelhou ali no vídeo que eu postei dele chorando e tudo. Ai, foi muito lindo. Daí aí eu fiz uma lasanha pra gente comer, porque ele ama comer lasanha. Ai, fiz uma lasanha, porque, coitado, eu fiquei pensando, né, quando que ele comeu, o que comeu e se comeu, porque a gente também não sabe, né? E daí tá, daí ele foi, comeu e ele dormiu. Daí ele dormiu bastante e à noite a gente ainda foi pra igreja, né? Porque, como todo bom legendário, tem que ir pro culto sempre, todo domingo, né? Todo domingo, enfim, pelo menos uma vez por semana tem que estar indo pra igreja. Isso é um compromisso. E aí, tá, beleza. Passou o Top, chegamos, semana de pós-legendário, não parava de falar legendário, aquela coisa toda, e repostando. Eu acho que fica muito naquela vibe. Já me falaram, semana pós-legendário, ele só vai falar de legendário, ele só vai repostar legendário e aquela coisa toda. E realmente foi só isso, tá? Hoje nós estamos em setembro, então maio, junho, julho, agosto, setembro. Fazem 5 meses que ele subiu o Top. Desses 5 meses, ele não deixou de acordar nenhum dia, tá? Claro, não vou falar nenhum, porque é forte, mas teve alguns dias que ele falhou. Mas, assim, cara, todos os dias ele acorda e ele tem live de oração, né? Com os legendários, com o movimento e tal. E ele é extremamente outra pessoa. Ele é outro homem. Total, assim, eu não tenho o que falar, sabe? Porque meu marido foi transformado, glória a Deus por isso. Ele é outro homem. E ele vem transparecendo e refletindo isso em nós, sabe? Então reflete em mim, que reflete na Maitê, que reflete na Jojo. Então são coisas que realmente o movimento traz, né? Claro, você não precisa subir a montanha para ser mais homem, você não precisa subir a montanha para provar que você acredita em Deus, você não precisa subir a montanha para ter a experiência. Não, tá? Eu não tô falando isso. Mas eu estou vindo aqui falar porque tem gente que me pergunta, certo? Agora, o que eu quero também falar é, a maioria das pessoas que vêm me perguntar são mulheres. Ai, como eu queria que meu marido fosse. Ai, porque o meu marido não vai. Ai, porque o meu marido isso. Porque eu queria que meu marido fosse pra igreja. Porque eu queria que meu marido fizesse aquilo. Não tem como brigar. Tudo é no seu tempo. E também não tem como você convencer ele. Porque eu entendi que quem convence é o Espírito Santo. E não nós. Certo? Então você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Você tem que deixar. E como é que você faz isso? Você ora, clama. Todos os dias você clama pro seu marido. Tá? Não adianta, lá de vez em quando eu vou no culto, na igreja, na missa e eu oro. Não.
Não é isso. Eu tô falando de você ajoelhar, botar o seu joelhinho no chão e orar, fazer jejum, incluir ele nas suas orações diárias para o Espírito Santo transformar ele na hora que ele quer, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu orei há muito tempo atrás, eu queria muito que meu marido fosse transformado, largasse muita coisa e não era no meu tempo. Foi no tempo que Deus colocou e foi perfeito, né? Talvez na minha cabeça antes seria perfeito, mas hoje eu entendo que o tempo que é agora é perfeito, tá? Então, o que eu posso te falar é, coloca em oração todos os dias do seu marido, se ele realmente quer ser, né, se tu quer que ele seja transformado, mas, às vezes, não é só o seu marido que precisa ser transformado, é você. E isso aconteceu muito comigo, tá? Então, eu também fui muito transformada. Eu era uma pessoa, sei lá, extremamente estressada, rígida, grosseira, ríspida com meu marido, sabe? E hoje eu sou totalmente outra, com as meninas, com tudo aqui em casa. Então, Deus foi me moldando e isso, né, acabou transparecendo e colocando nele também. Mas não é uma coisa do dia pra noite, tá? Então, foi um trabalho que aconteceu primeiro comigo, pra depois o Espírito Santo convencer o Álvaro. Entende? Então, é um processo. Para isso, se você tá realmente querendo que seu marido vá subir a montanha, eu tô falando de legendários, mas se você quer que seu marido vá pra igreja, se você quer que seu marido conheça Jesus, ore todos os dias, mas principalmente ore para a tua mudança se for necessária também. E aceite essa mudança. Então, leitura da palavra, leia a Bíblia todos os dias, né? Faça devocional, inclua, né? Às vezes tu tem dificuldade, quer me chamar, como é que a gente pode conversar, como é que a gente pode começar, eu posso tentar te ajudar. Eu sou muito nova na fé, meu Deus, gente, meu Deus, sou muito nova, mas a intensidade que eu vivo é extrema, tá? Então tudo que eu vivo eu quero compartilhar, mas não posso, tem que ficar quieta. Tem que viver um pouco secreto, porque muita coisa aconteceu também nesse tempo, que não dá nem pra falar. Mas são muitas coisas e muitas provações que Deus vem colocando na nossa vida e que a gente só tem glória a Deus. Então, assim, às vezes o deserto, ele é um lugar que é muito dolorido, é muito sofrido, mas ele não é lugar de morada. O deserto é um lugar de passagem. Só que a gente precisa passar pelo deserto para entender as provações que Deus quer para nossa vida, para nos manter mais forte, para nos manter mais maduro, né? Então, tudo que a gente vivenciou e tudo que a gente vem vivenciando e tudo que a gente vai vivenciar ainda, né? São tudo provações de Deus. Só que viver com Jesus é louco, eu falo, é muito louco. Porque é muito bom, a gente não tem como explicar. A paz que excede todo entendimento, sabe? Então, todas as coisas que a gente colhe, as coisas ruins que acontecem, a gente entende de uma forma, tá, não era pra ser. Cara, antes eu surtava quando saía do meu controle. Antes eu surtava se a resposta fosse não, sabe? E hoje tá, tudo certo. Depois eu conto outras experiências que aconteceram, mas que eu vejo, cara, é só Jesus no meu coração pra me lidar dessa forma. É só Jesus no meu coração pra mim realmente ter só essa atitude, sabe? Tipo, essa resposta, entende? Então, foram muitas mudanças que aconteceram. Mas, voltando pro Legendários, então se você quer realmente que o seu marido suba, primeiro ore por ele. Não tente você convencer, claro. Dá aquela convencidinha assim, tipo, mostra e tal, pede se ele quer, porque o homem tem muito preconceito. Por isso que eu quero que o Álvaro grave o vídeo, porque é uma opinião do homem, né? Porque às vezes a gente escuta a opinião da mulher, e é sempre a mulher que quer, né? Então eu quero realmente que ele fale, que ele coloque isso. Ele nem fica muito falando, porque as pessoas zoam, tá? Tipo, eu falo que não é amigo dele, né? As pessoas que ficam falando ou zoando. Vai lá, Legendário, subir a montanha para encontrar Jesus. Sério, tem pessoas que... O que eu li e o que eu escutei é ridículo. São pessoas crianças que realmente não tem Jesus no coração para falar os negócios daquele. Mas sempre vai ter, não adianta, né? A gente sempre vai ter essas opiniões erradas e ruins. A gente só não pode absorver. E ele não absorveu. Tá tudo certo pra ele, mas ele não fica compartilhando com quem não pergunta. Então às vezes tem gente que fala, você nem fala sobre Legendários pra nós. E ele fala, pra que eu vou falar? Se você não tá perguntando, né? Tipo, ele não vai ficar falando, sendo chato da história de estar falando sobre Legendários e tal. Então a gente tem muitos amigos da igreja, a gente tem muitos amigos cristãos que a gente consegue falar sobre. Não é pra todos. Porque realmente existem ambientes que não é que a gente não pode falar de Jesus, a gente pode e deve. Mas às vezes a gente se torna aquele cristão chato, sabe? E não é isso que a gente quer ser,
né? Então a gente não quer forçar a barra, a gente não quer ficar convencendo a pessoa a ir pra igreja, ficar convencendo a pessoa a subir a montanha, ficar convencendo a pessoa a ler a Bíblia todo dia, não. É o Espírito Santo que tem que constranger você. Então como é que eu faço as pessoas quererem, né, ter essa experiência, quererem ter esse amor por Jesus, ou esse sentimento por Jesus? São nas minhas atitudes, em tudo que Deus tem transformado a minha família, a minha vida, a minha casa, sabe? É ali que as pessoas vão querer. Opa, o que tá acontecendo com a vida da Luana? O que tá acontecendo na família da Luana? Meu, por que a família da Luana é assim? Claro que ninguém é perfeito aqui, né, gente? Todo casal, a gente também tem as nossas briguinhas, mas a gente super se resolve, conversa, né? Mas, cara, não tem como comparar o nosso casamento hoje a, sei lá, 5 anos atrás. É totalmente diferente, né? Então, é isso, sabe? De tipo assim, por que as pessoas têm que conhecer Jesus? Por causa das nossas atitudes, por causa das coisas que a gente vem vivendo, por tudo que a gente vem colhendo. E é por isso que as pessoas têm que conhecer. Mas eu não vou ficar convencendo ninguém. Então, é algo realmente que a gente tem que colocar em oração, tem que colocar em pedido, fazer jejum se for preciso. Mas são coisas que acontecem quando Deus quer que aconteça, e não quando a gente quer que aconteça, tá? Então, só quis fazer esse vídeo para relatar, porque muita gente me pergunta, muita gente que me questiona sobre a questão do Legendários, e eu nunca falei, né? Então eu tô aqui deixando meu depoimento de tudo que aconteceu, que foi maravilhoso, foi muito doido, foi muito louco, mas o que acontece na montanha fica na montanha, né? É isso que eu sei. Então realmente é algo que talvez tem maridos que falem, talvez tem maridos que não falem. O meu marido não falou muita coisa não, só realmente o que aconteceu com ele, mas eu acho que tem que ficar guardado mesmo, né? Então deixa eles, são legendários, conversarem entre eles e assim vai, tá? Mas eu quis falar do movimento, mas não é só sobre o movimento, tá? É sobre você conhecer Jesus. Então conheça Jesus, deixe Jesus entrar no seu coração, deixe Jesus entrar na sua casa, na sua família, porque com certeza você vai colher muitos frutos e você vai ter muita paz dentro da sua casa. Então se você tá procurando paz, procura Jesus, deixa Jesus entrar, mas busque Ele todos os dias e não só no domingo, lá no teu culto. Tá bom? Então é isso. Beijo, gente!